E seja muito bem-vinda ao vídeo de hoje, que é direcionado para você que é executiva, quer crescer na sua carreira corporativa, se sente estagnada hoje e não sabe onde você está errando, porque você está trabalhando muito, sacrificando a sua saúde. Pode ser que você já tenha passado por um burnout, assim como eu, e você não consegue entender, porque pessoas que sabem menos que você estão sendo promovidas e você não. E você não quer puxar o saco, você não quer mais sacrificar sua saúde, você não quer mais trabalhar mais horas, pelo amor de Deus, porque você não sabe como isso vai te ajudar. Meu nome é Mariana Novak e eu sou mentora de inteligência emocional para mulheres, e é justamente isso que eu quero te mostrar no vídeo de hoje. Eu preparei um deck aqui rapidinho para ficar muito claro. Então, se você é uma executiva que não consegue se posicionar nas reuniões, em apresentações, que não consegue se sentir respeitada e ouvida no ambiente de trabalho, você tem problemas tanto de crítica, que você não aceita, tanto de feedback, que é difícil dar, difícil receber, você fica muito nervosa com apresentações, você fica tensa quando alguém da sua equipe vai apresentar. Se você está se sentindo estagnada, travada na carreira, o mesmo cargo, o mesmo salário, a mesma posição há tempos e você não quer puxar o saco de ninguém para crescer ou perder a sua saúde de novo, como eu já te falei, continua assistindo que esse vídeo é para você. Além disso, se você se sente pouco confiante para falar, colocar suas ideias, mesmo quando elas são boas ideias, e aí outras pessoas que você fala, né, assim, indiretamente, tomam a frente, ganham o crédito, são promovidas e você continua exatamente no mesmo lugar que você tá. Você já foi passada para trás na carreira, você trabalha muito, mas não é promovida, você não recebe propostas de emprego, por mais que você tenha feito cursos de oratória, atualizou seu LinkedIn, faz artigos no LinkedIn, mesmo assim, você manda um monte de currículo e não aparecem novas oportunidades. Eu tô aqui para te dizer a causa disso tudo. Você, muito possivelmente nesse momento, está desregulada emocionalmente e reagindo às pessoas, aos ambientes, ambiente de trabalho principalmente, e situações através dos seus estados de sobrevivência. E eu tô aqui para te tranquilizar também com uma coisa, porque eu quero ser a mentora que vai te dizer que você não precisa curar a sua criança interior para prosperar na sua carreira. Você não precisa fazer o seu mapa astral de novo. Você não precisa ler de novo o último relatório de numerologia. Você não precisa investigar o seu passado. Você não precisa marcar mais uma sessão de terapia com a sua psicóloga para entender por que que as coisas aconteceram assim, por causa da sua mãe, por causa do seu pai, por causa dos seus traumas de infância. E eu te digo isso com muita compaixão no coração, porque eu fiz uma cirurgia na cabeça aos 9 anos. Os meus pais se separaram, eu tinha 12. Meu marido teve leucemia quando eu tinha 24 anos. Eu fui demitida enquanto ninguém sabia no trabalho que ele estava no hospital. Então, eu tô aqui para te dizer que eu entendo a sua dor, eu entendo a sua busca por ferramentas que te tragam, pelo amor de Deus, por que que isso está travado. Mas enquanto você busca por respostas externas, validações externas, busca por resultados externos, sinais externos, você joga a sua energia para o lugar errado. Você não olha para aquilo exatamente que você precisa olhar. E eu postei hoje no meu Instagram, eu tenho certeza que vai dar um bafafá, que é o seguinte: você escolhe o difícil inconscientemente para procrastinar o fácil. Você coloca o que na sua cabeça, o que que as pessoas vão falar, o que que eles vão achar. Você projeta medos, projeta ansiedades, projeta estresses, cria, usa todas as suas ferramentas internas para ficar na mesma frequência vibracional que você está agora, de estresse, de ansiedade e medo. E quando você está abaixo da neutralidade, você vive em estados de sobrevivência. E você precisa aprender a se autogerir emocionalmente para sair do estado de sobrevivência e começar a responder às situações. E não simplesmente entrar em atalhos de se defender quando a sua equipe faz uma crítica. Puta, não acredito que falava. Você tem a necessidade de lutar, de se defender, de gritar, de falar alto. Ou
Você começa a entrar numa situação de sabotagem. Você se sabota projetos novos, você se sabota porque você procrastina conversas que são importantes. Você joga para frente e espera até o último dia do deadline, do prazo, para responder aquilo. Você congela totalmente na hora de responder para alguém, de falar numa reunião importante. Você se coloca numa posição de agradar os outros para não se sentir mal, para não se sentir culpada. Você puxa a responsabilidade, quem nunca, para não desagradar, com medo de desagradar. E sim, você tem traços disso tudo no seu passado, mas você não precisa olhar para o seu passado. É só você olhar para o seu presente e se concentrar na sua autogestão emocional que você consegue prosperar na sua carreira. Por isso que eu falo que é escolher o fácil. Na hora em que você começa a, preciso ver meu mapa astral, eu preciso fazer uma sessão de terapia, eu preciso desvendar o meu passado, eu preciso integrar traumas, eu preciso que alguém me dê a resposta, você está escolhendo difícil. Porque o fácil é você começar a olhar em como eu estou me sentindo hoje, como que eu posso regular as minhas emoções, como estão os meus gatilhos de sobrevivência, quais são as minhas sabotagens. Isso tudo é muito fácil de você perceber. Por isso que eu te digo que qual é a solução mais rápida? É você fazer uma sessão individual de regulação emocional, que é exatamente o meu primeiro serviço e é aquilo que eu sempre ofereço para as pessoas que ainda não conhecem o meu método TEAR, Tríade Energética Autêntica de Riqueza. O que que eu fiz? Eu sumarizei, peguei todas as potências da tríade do meu método e coloquei em uma hora, para que você possa entrar numa frequência emocional neutra. Enquanto você está em gatilhos de medo, ansiedade, estresse, eles são maiores do que você não consegue ver os seus gatilhos. Você responde a esses estados de sobrevivência e entra na defensiva. Ou sai do vídeo, ou não quer mais me ouvir falando. Imagina, será? Eu sei. Eu sei que isso está batendo aí em você agora. Por quê? Porque é uma projeção do seu gatilho de sobrevivência. Além disso, dentro da sessão, o que que a gente faz? A gente identifica essas sabotagens mentais e emocionais que te impedem de evoluir na carreira. E principalmente, dentro da sessão, eu te passo como reverter esse processo de forma emocional, que para nós mulheres é muito fácil. A gente se identifica muito com as emoções, a gente fala, eu sou ansiosa, eu sou estressada, eu não sou boa nisso, a gente se critica. Síndrome da impostora, né? Quem nunca viu aquela pesquisa de que tem 10 pré-requisitos para uma vaga. Se uma mulher não preenche dois pré-requisitos, é uma pesquisa séria isso, acho que da Heinz, acho que da Michael Page, não me lembro. Se uma mulher não preenche dois pré-requisitos, ela não se cadastra para aquela vaga. Sabe o que que os homens fazem? Se eles têm 50%, eles se cadastram. Nós mulheres, a gente fica buscando, meu Deus, mas eu tenho que masterizar isso, mas eu não, porque no fundo a gente sente uma falta, uma incapacidade que não tem nada a ver com o trabalho, tem a ver com as suas emoções, com aquilo que você carrega dentro de você e como você se identifica hoje emocionalmente. Por isso também que dentro da sessão você recebe a intuição do melhor passo. A melhor forma de agir já depois da sessão para ter melhores resultados na sua carreira e na sua vida. A gente fala de carreira porque é algo que a gente quer, mas claro que vai impactar na sua vida. Essa sessão individual ela é marcada aqui pelo Zoom, em um horário pré-estabelecido, e você acessa uma plataforma para se preparar antes. Você vai responder um formulário antes. A gente vai conversar e aí a gente faz a sessão de uma hora e você vai ter um aproveitamento muito maior. E mais, depois da sessão, você recebe o checklist de desapego aos resultados para você aplicar depois da nossa sessão. Isso porque, se você agir sempre pensando em como eu cresço na carreira, como que eu posso fazer isso mais rápido, como que, meu Deus, eu preciso pagar as minhas contas. Se você tá nessa vibração, você tá na escassez, e os frutos de ações que vêm da escassez nunca são bons. Se você faz com o intuito de estar, de chegar num resultado X, você está apegada. E você aprende nesse checklist como agir, porque você já é a executiva que tem o salário X, a posição Y.
Você aprende a se conectar ao ser ao invés do ter. E aí o fazer é algo natural, é muito mais fácil. A gente não precisa ficar dando murro em ponta de faca. A gente precisa se alinhar com a frequência de quem a gente quer ser cada vez mais. A sessão ela custa R$ 88 e você não precisa fazer várias. Você faz uma vez, recebe todas as ferramentas, os checklists que eu uso, a ativação energética que a gente faz dentro da sessão, a tabela de frequência vibracional e apenas uma, você já tem todas essas, com apenas uma sessão, você já tem acesso a todas essas ferramentas e pode replicar e replicar e replicar. É claro que depois que você faz o checklist por 3 dias depois da sessão, a gente continua conversando para entender se a consultoria Fênix faz sentido para você. Pode ser que faça, pode ser que não faça, e tá tudo bem. Assim como a Academia da Manifestação, que são os meus dois programas de longa duração. Mas eu não quero falar sobre eles aqui. Eu quero falar sobre você e como é importante você saber que essa sessão, ela é muito mais barata do que o último mapa mental que você pagou. Ela é mais barata do que o japonês que você gastou nessa semana. Ela é mais barata, inclusive, que a sua última sessão de drenagem linfática, não é? Então, começa a se escolher e escolha essa ferramenta que vai te ajudar a receber de volta o seu poder. Reativar esse poder dentro de você, porque você não precisa de ferramentas externas. Só precisa religar isso que já está dentro de você, essa potência que está dentro de você. Eu vou deixar aqui embaixo o link. Faz um comentário se você quer receber também o meu contato para a gente poder marcar a sua sessão. A gente grava a sessão, você recebe o arquivo depois também para poder rever, não é o menor problema. Se você não quiser gravar, a gente não grava. Mas comenta aqui embaixo nesse vídeo, independente de onde você está assistindo, seja no WhatsApp, seja no YouTube, seja no Instagram. E a gente se vê do outro lado, combinado? Você merece o sucesso. Um beijo.